Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais um domingo, para mais uma aulinha. E eu queria saber se vocês lembram de Davi. Lembram daquele que é o filho mais novo de Jessé, o que a gente falou na aula retrasada, que ele tocou a harpa para Sansão. Vocês lembram dele? Ele mesmo. Olha, na introdução da semana retrasada, tia Sara leu um salmo. Muitos, né, na verdade, salmos foram escritos por Davi. Isso mesmo. Deus inspirou Davi para que ele escrevesse vários e vários salmos. E hoje é o que a gente vai ler, certo? Quero que todo mundo abra a Bíblia de vocês, lá no Salmo 32, certo? Para a gente ler ele bem rapidinho, para a gente estudar esse salmo e ver o que é que Deus quer nos dizer através desse salmo que foi Davi que escreveu, certo? Espero que todo mundo já tenha aberto a Bíblia, no Salmo 32. E agora nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, certo? Vou ler aqui para vocês ouvirem. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Que coisa boa, né? Olha, vocês sabem o que é que na minha versão fala? Ela fala assim, ó. Bem-aventurado, no versículo 1, tá, gente? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Que uma pessoa é mais que feliz. Como assim mais que feliz? Bem-aventurado significa ser mais que feliz. Olha que massa, muito legal isso. Mais feliz como? Quando Deus perdoa os pecados e não acusa dessa pessoa fazer coisas mais. É isso mesmo que vocês ouviram. A gente considera uma pessoa mais que feliz, uma pessoa bem-aventurada quando Deus perdoa os pecados dessa pessoa e que ele não atribui coisas mais a essa pessoa. E sabe por que Davi está dizendo isso pra gente? Porque quando Davi não confessou os pecados dele. Como assim pecados? Ele tinha feito coisas que não agradavam a Deus. Ele tinha feito coisas que Deus não gostava, que deixou Deus triste. E sabe o que estava acontecendo com ele enquanto ele não estava confessando esses pecados? Enquanto ele não dobrava os joelhos dele, fechava as mãozinhas dele para falar com Deus e falar que ele tinha feito coisas ruins? Sabe o que estava acontecendo? Lá no versículo 3, ele fala assim, ó. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Olha, caramba, que horrível, Débora, eu não quero ficar assim, não. Nem eu não quero ficar desse jeito. De jeito nenhum. Ele tava sem força, ele tava cansado, ele tava triste, ele tava chorando o dia inteiro e a noite toda. Sabe por quê? Porque ele não tinha confessado os pecados dele para Deus. E ele tava assim. E Deus tinha castigado ele. Sendo que, nesse momento, quando ele estava triste, quando ele estava cansado, quando ele estava chorando, ele percebeu que ele tinha feito uma coisa ruim. Ele ficou pensando, meu Deus, por que eu tô assim? Por que eu tô tão mal? E ele percebeu que ele tinha feito coisas que Deus não gostava. Ele percebeu que ele tinha feito coisas que deixavam Deus triste. Não agradavam a Deus. Então ele resolveu fazer, sabe o quê? Confessar os pecados. Confessar os pecados dele para Deus. Ó, lá no versículo 5, ele fala assim pra gente. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Tá vendo que coisa maravilhosa? Davi percebeu que ele tinha errado. Davi se arrependeu. Davi orou para Deus confessando os pecados dele. E sabe o que é que Deus fez? Deus perdoou os pecados de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Isso é muito lindo, não é? E sabe,
E Deus nos perdoa porque Cristo, o Filho dele, um dia ele pagou o preço do nosso pecado numa cruz. Isso mesmo. Deus enviou o único filho que ele tinha para morrer por nós, porque o preço do pecado é a morte. E Jesus Cristo se ofereceu para pagar esse preço por nós. Ele foi lá no madeiro, subiu naquele madeiro, se entregou totalmente e morreu por nós. Mas ele não tinha nenhum pecado. Nenhum pecado. Cristo é Deus encarnado em homem. Então, Cristo não tinha nenhum pecado, ele era santo. Ele veio aqui na terra, conviveu com homens pecadores e não pecou em nenhum momento. Ele não fez nada que não agradasse a Deus. Ele não deixou Deus triste, mas ele, por amor a nós, por amor àqueles que creem nele, se entregou naquele madeiro e morreu por nós. Morreu por nós para pagar o preço do nosso pecado. E por causa de Cristo, hoje a gente pode falar com Deus e pedir perdão pelo nosso pecado. E Deus pode nos perdoar por causa de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Sabe como é que isso se chama? Graça. Graça se chama favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Que lindo, né? E sabe o que aconteceu uma vez? Teve um povo, há muito tempo atrás, na época de Moisés, na Bíblia, que pecou contra Deus. Pecou contra Deus. E por causa disso, sabe o que é que Deus fez? Deus fez com que eles passassem por um momento difícil, para ver se eles se arrependiam. Se eles se arrependiam e se eles iriam reconhecer o pecado deles. Será que eles se reconheceram? Será que eles reconheceram o pecado deles? Será que eles pediriam perdão? Será que eles confessaram? Não vou dizer, porque quem vai falar vai ser tia Gabi e tia Maria. Tá, gente? Beijão. Deus abençoe a todos. Fiquem todo mundo aí sentadinho, prestando atenção, pra gente aprender mais sobre a palavra de Deus, pra gente aprender sobre esse sacrifício. E agora vamos ficar com tia Milena pra gente louvar a Deus. Beijão. Oi, crianças, bom dia! Hoje é o dia do Senhor e estamos aqui mais uma vez para louvar o nome dele, orar, estudar a Bíblia. E agora a gente vai louvar de novo. Essa musiquinha, ela é o seguinte: vocês vão aprender uma história hoje com tia Gabi e tia Maria. E o que acontece nessa música é o que acontece antes da história delas. Para vocês entenderem o contexto, o que é que estava acontecendo, a gente vai cantar essa música e vocês vão se ligar. Mas a parte da história delas não aparece nessa música. Então eu quero que vocês prestem atenção na música e prestem atenção na história, tá? Porque um complementa o outro, tá bom? No Egito escravo fui, sim, sim, ó senhor. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó senhor. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó Senhor. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar
glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Essa segunda música, ela vai ajudar a gente na lição em que sentido? Ela vai trazer um pouco das aplicações que a gente vai ter na aulinha com tia Gabi e tia Maria. Então eu quero que vocês prestem bem muita atenção na letra e pensem, digamos assim, como a gente tem que agir quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus. Tá? Vamos cantar junto? O nome da música é Arrependido Estou. Fácil errar. O que quero é te seguir. Vem tirar a dor que está em meu coração. Por isso eu venho e canto esta canção. Arrependida estou, Pai, eu sinto muito. Arrependida estou. Arrependido estou, Pai, eu peço teu perdão. Me arrependi, quero ter chance, Pai, pra tentar outra vez. Do começo, mais uma vez. Eu não quero, mas é fácil errar. Eu não quero, mas é fácil errar. O que eu quero é te seguir. Vem tirar a dor que está em meu coração. Por isso eu venho e canto esta canção. Arrependida estou, Pai, eu sinto muito. Arrependida estou, eu te entristeci. Arrependida estou, teu perdão, me arrependi, quero outra chance, Pai, pra tentar outra vez. Arrependida estou, sinto muito, arrependida estou, eu te entristeci. Arrependida estou, Pai, eu peço teu perdão. Me arrependi, quero outra chance, Pai, pra tentar outra vez. Pra tentar outra vez. É isso aí, pessoal. Agora vocês vão descobrir qual vai ser a história de hoje, o que é que a gente vai aprender, qual vai ser a lição, quais vão ser as aplicações. E é isso. Tchau! Oi, crianças! Bom dia! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. E vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu tô com muita saudade de vocês. Espero que voltemos em breve para a igreja, para aprendermos mais de Deus juntos e louvarmos a Deus juntos também. Hoje eu trouxe uma lição que se encontra lá
no livro Números. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nos ensinar através da palavra dele. Vamos orar antes da gente começar? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui em Tua presença para te agradecer, porque mesmo distantes, a gente pode aprender um pouquinho mais da Tua palavra juntos, através da internet. Nós queremos te pedir, Senhor, também que o Senhor nos faça entender o que o Senhor tem para nos ensinar na Tua palavra, que o Teu Espírito nos mostre o que o Senhor tem para nos ensinar, que a Tua palavra encontre terra fértil em nossos corações e nos corações de todas as crianças que estão assistindo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Agora, eu quero saber quem é que está com a Bíblia. Quem não tiver com a Bíblia ainda, vai buscar, que eu estou esperando. Certo? Enquanto isso, eu vou falar qual é o texto. Vão buscar. O texto de hoje, a gente vai aprender em Números, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. A gente vai falar sobre a serpente de bronze. Vocês já ouviram essa história? E aí, pegaram as Bíblias? Espero que sim. Certo? Vou começar a ler. Diz assim: Então, os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então, o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então, o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então, Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Tia, mas eu já ouvi esse texto, muito legal. Mas vocês sabem o que é que esse texto quer dizer realmente? Vamos tentar aprender um pouquinho aqui. Esse texto, ele fala sobre o povo de Israel. Vocês lembram daquela história que fala do Egito, que Deus mandou as 10 pragas para tirar o povo do Egito? Pronto. É desse povo que a gente está falando agora. Depois que eles saíram do Egito, eles foram para o deserto e passaram lá 40 anos. Esse texto fala da época que eles estavam no deserto. Então, eles estavam lá. E no capítulo anterior, no capítulo 20, fala que eles estavam passando sede. E estavam reclamando com Moisés. E aí, Moisés orou a Deus, pedindo que Deus desse água a eles. E aí, Moisés foi até a presença do Senhor. E o Senhor disse a Moisés o que era para ele fazer. Deus ordenou que Moisés fosse até uma rocha e falasse para a rocha jorrar água. E dali saiu algo que supriu a necessidade de todo Israel. O Senhor não deixou o povo de Israel passar sede. O Senhor foi muito bom. O Senhor sempre foi muito bom. E olha só outra coisa boa que o Senhor fez. Quando eles estavam nesse caminho pelo deserto, em um determinado momento, eles estavam passando por uma terra que tinha um rei chamado Arade. E o rei simplesmente começou a se revoltar contra o povo de Israel. E o povo de Israel clamou a Deus
para que eles tivessem vitória sobre o rei Arade, e Deus simplesmente permitiu e deu a vitória ao povo de Israel. Eles venceram o rei Arade. E olha que coisa boa. Deus continua sendo bom novamente. O povo continuou sendo ingrato a Deus, mesmo Deus sendo tão bom com eles. Isso parece alguém para você? Eu acho que eu me pareço muito com o povo de Israel. Muitas vezes eu sou ingrata a Deus. E eu acho que se você também pensar direitinho, você vai perceber que a gente, todos nós, nos parecemos muito com o povo de Israel. Ah, tia, mas por que eles eram tão ingratos? Por que a gente é tão ingrato hoje também, mesmo Deus sendo tão bom? Mesmo Ele nos dando coisas que a gente não merece. A gente é ingrato por causa da nossa natureza pecaminosa. Tem um salmo de Davi que ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós nascemos pecadores. E é por causa disso, por causa do pecado em nossas vidas, que a gente se revolta tanto contra Deus, que a gente é tão ingrato. Agora, vamos ver o que é que Deus fez para responder a essa atitude dos israelitas. No versículo 6, diz assim: Então, o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Olha isso. Por causa da ingratidão e desobediência do povo, Deus mandou cobras venenosas. E toda vez que alguém era picado por essa cobra, essa pessoa morria por causa do veneno. Olha que perigoso. Então, Deus fez isso para que eles percebessem que eles estavam errados. E eles perceberam que eles estavam errados sim. Olha isso no versículo 7, acompanha aí. Então, o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então, Moisés orou pelo povo. O que aconteceu? O povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos. Ou seja, eles reconheceram que pecaram, eles perceberam o erro deles. E eles ainda disseram mais, porque falamos contra o Senhor Deus e contra vocês. Eles reconheceram que o pecado deles era, acima de tudo, contra o Senhor Deus. E também pecaram contra Moisés. E Moisés orou. Como sacerdote, ele orou, né? Pedindo pelo povo. E no versículo 8, olha a resposta do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Essa foi a instrução do Senhor. No versículo 9 diz: Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Ou seja, o Senhor mandou e Moisés obedeceu. E o que o Senhor disse aconteceu. Quando alguém era mordido e olhava para a serpente de bronze que estava sobre a haste, era curado. Como nós podemos entender isso? Entender essa questão? Nossa, tia, eles olhavam para a serpente de bronze e ficavam curados. Que maravilhoso, Deus deu salvação a eles, não foi? Deus salvou eles. Todo aquele que olhava para a serpente de bronze era salvo. Vocês viram que antes eles estavam morrendo, né? Só que agora eles eram curados, não mais morriam. Esse veneno, que era da cobra, e matava os israelitas, o povo de Israel, quando eram picados, a gente pode ver como se fosse o pecado nas nossas vidas. Na Bíblia diz, lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. E aí, o nosso destino é a morte.
porque a gente está envenenado por esse pecado. Mas assim como o Senhor trouxe salvação para os israelitas que estavam sendo picados pelas cobras, o Senhor também proveu uma salvação para nós. Olha que maravilha! Nós podemos ter salvação, sim. Olha só, a serpente que o Senhor Deus mandou Moisés erguer sobre uma haste, a gente pode ver como se fosse Cristo, sabe? Quando eles estavam já morrendo, e aí olha para Cristo, e lá a gente encontra salvação. Cristo, ele salva a nossa alma, ele sara a nossa alma do pecado. Como a gente peca, a gente merecia a condenação eterna. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é muito santo. Ele é santo 3 vezes. Ele odeia o pecado. E a gente pensa, e agora, tia? O que é que a gente faz? E a gente vê que Deus diz, o salário do pecado é a morte, como eu já falei. A gente merecia toda a ira de Deus sobre nós, porque cada pecado que a gente comete era como os israelitas que se rebelavam contra Deus. Só que Deus nos amou muito. Lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a gente tem salvação graças ao Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente. A ira que Deus devia derramar sobre nós, por causa dos nossos pecados, foi derramada sobre Jesus Cristo na cruz. Muitas vezes a gente pensa, nossa, Jesus deve ter sofrido muito, né? Ele foi chicoteado, foi xingado, deram vinagre para ele beber. Só que a maior dor que o Senhor Jesus Cristo enfrentou na cruz foi de receber a ira de Deus sobre ele. A ira de Deus, a ira santa, que era para ter sido sobre mim, sobre vocês também, porque somos todos pecadores, foi derramada sobre o Filho de Deus. Ele nos amou tanto que entregou o seu próprio Filho. E foi por isso que Jesus sofreu tanto na cruz, por causa da ira de Deus. Não somente porque ele foi chicoteado ou maltratado. A maior dor dele era receber a ira do Senhor. Mas nós temos que lembrar que não acabou aí. Ele recebeu a ira de Deus, levou os nossos pecados lá na cruz, recebeu a ira que era para ser da gente, morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou. Graças a Deus, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E hoje Jesus Cristo vive. O nosso Senhor vive sim, graças a Deus. E está sentado à direita do Pai, hoje intercedendo por nós. Agora eu quero conversar uma coisa com vocês, só para a gente encerrar. Vamos ver o que Jesus fala lá em João 3, versículo 14 e 15. Diz assim: Jesus falou, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que olhar para a cruz terá sua alma sarada e será curado dos seus pecados. Terá a vida eterna. E no final eu quero que a gente repita esses versículos para vocês memorizarem, certo? Porque o resumo da nossa aulinha são essas palavras de Jesus. Qual é a lição que a gente pode tirar dessa história? Primeiro, assim como o povo de Israel, a gente tem que reconhecer os nossos pecados. Nós temos sim que reconhecer que todo dia a gente desobedece o Pai, ou mente, ou inveja alguém, deseja o mal para alguém. E todos esses pecados são contra Deus também. E a gente tem que reconhecer que a gente é pecador e que a gente peca todos os dias.
Assim como o povo de Israel reconheceu que eles tinham errado em reclamar. Quando a gente reclama, a gente também está pecando, certo? A gente tem que reconhecer os nossos pecados. Depois, a gente tem que reconhecer que Deus, Ele é santo e Ele não se mistura com o pecado. Primeiro, nós somos pecadores. Segundo, Deus é santo e Ele também é justo. Ele não se mistura com o pecado e Ele odeia o pecado. E a gente, diante de tudo isso, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Pedir perdão a Deus, porque Ele sendo tão bom conosco, todos os dias, nos dando a vida, nos dando o que nos alimentar, família também. E ainda assim, a gente peca contra Ele, desobedece a Ele. E a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Quarto ponto, a gente tem que crer que o Senhor Jesus morreu no nosso lugar. Aquela morte que a gente deveria morrer, Jesus morreu no nosso lugar. A ira que deveria cair sobre nós foi sobre Jesus Cristo. E a gente tem que crer nisso. Crer no sacrifício da cruz, que Ele morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo, porque somente lá há salvação para as nossas vidas. Somente lá nós encontramos a vida eterna. E diante de tudo isso que Deus fez por nós, o que é que a gente faz? A gente só faz: obrigada aí pela salvação, mas eu vou continuar pecando aqui. É assim que a gente faz? Não. Olha o que a gente tem que fazer diante disso. A gente tem que viver uma vida de forma que agrade ao Senhor, lendo a palavra de Deus. Somente aqui, só lendo a palavra de Deus, que a gente vai saber como é que Deus se agrada. Aqui Ele diz como é que a gente tem que viver. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quando a gente conhece o que agrada a Ele, a gente vive conforme a vontade dEle. É claro que a gente vai pecar de novo, porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai pecar. Mas a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e olhar firme para a cruz. Até que o Senhor volte, ou então até que a gente vá. Tá? Então, é isso, crianças. Vamos ler de novo, só mais uma vez, o versículo de João, para a gente decorar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto para salvar o povo de Israel, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, pais, eu peço que vocês trabalhem esse versículo durante a semana com seus filhos, para que a gente não tire isso nem da mente nem do nosso coração. A palavra do Senhor. Que nós possamos manter os nossos olhos fixos na cruz de Cristo, porque somente lá nós encontramos salvação. Eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho. E é isso, crianças. Deus abençoe vocês. Beijos.